Graça completa para você que está aqui nos acompanhando nesta manhã. Hoje nós vamos continuar a aula do fundamento e a gente vai explicar claramente o que precisa acontecer para que as coisas aconteçam de forma completa, de forma plena, através de mim e de você. Porque Cristo, ele habita em nós. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, se eu não me engano, vai falar que nós somos o templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo, ele habita em nós. Coloca, por favor, aí, isso. Ele habita em nós, e não só habita em nós, como nós espiritualmente se tornamos um só com Ele. Isso está lá em 1 Coríntios 6, 17, se eu não me engano, vai ser 1 Coríntios 6, 16. Então nós somos um só com o Senhor. Então quando a gente se torna um só com o Senhor, a nossa mente, ela precisa ser transformada. Porque senão esse Senhor que habita em nós vai ser um Senhor limitado a fazer somente algumas coisas. E até mesmo pode acontecer de Cristo querer me usar numa plenitude e eu ficar enxergando só uma parte da minha vida ou da sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala principalmente lá em 1 Coríntios 15, 58, que a gente precisa ter noção que todo o nosso trabalho no Senhor não será em vão. Então, quando a gente passa a interceder no Espírito, e a gente vai ver na aula de hoje as diversas intercessões que existem, aqui está marcada 4 tipos de intercessões. Então, quando a gente conversa sobre intercessão, aquele que estiver intercedendo na vontade de Deus precisa entender que hoje não está enchendo uma situação específica, está enchendo todas as coisas. Porque lá em Efésios capítulo 1, verso 23, em alguma versão, vai estar escrito que hoje nós, com o Espírito, vamos encher todas as coisas. Porém, esse encher todas as coisas, eu tenho que ter consciência que o Espírito sabe por qual lado vai começar a encher. Né? Quando o Senhor me explicou isso, eu falava assim: Senhor, se a minha intercessão está enchendo todas as coisas, por que eu não estou vendo a minha casa cheia dessa manifestação? Ou por que eu não estou vendo a igreja? Ou por que eu não estou vendo o meu trabalho? Por que eu não estou vendo essas áreas cheias? E aí o Senhor começou a me explicar que Ele vai enchendo por camadas, né? Por áreas específicas, mas está enchendo, como se fosse um copo. Um copo, ele começa a encher de baixo para cima. A parte de cima, às vezes, não tem nem um pouquinho de água, mas a parte de baixo já está enchendo. Então, eu preciso entender que quando eu começo a interceder no Espírito, eu já estou enchendo todas as coisas, mas pelo lado que o Espírito assim decreta. Então, existe aquele tipo de intercessão que a gente vai intervir segundo os valores humanos, que é o que está lá em lá em Filipenses capítulo 3, verso 19, que é quando o apóstolo Paulo, ele fala assim: olha, vocês têm um Deus aí que serve só para o próprio estômago. E aí então, o que isso quer dizer? Que ainda existem pessoas que se reúnem, seja a igreja, seja, sei lá, dentro de casa ou em algum lugar, para buscar a Deus só para os seus próprios interesses. Então, aquele que busca a Deus só pelos seus próprios interesses, lá em 1 Coríntios 13, eu acredito que seja o versículo 4, o apóstolo Paulo vai falar assim, ó, que quem está no amor não vai buscar os seus próprios interesses. Então isso não pode ser chamado de uma intercessão do Espírito. Ou deve ser o 5, ou deve ser o 3. É aí em 1 Coríntios 13. Que o amor, ele não busca os seus próprios interesses. Então, se é que eu estou fazendo uma intercessão do Espírito, a intercessão não pode suprir as necessidades só da minha casa, porque senão passa a ser algo por interesse. Então eu tenho que ver qual é o tipo de intercessão que eu estou fazendo. Um modo de intercessão que é aparente é esse, que o fulano, ele ora só quando tem um problema, ele apresenta só quando vai vir alguma situação complicada, e a gente tem que modificar isso, transformar a nossa mente, porque a nossa mente, ela por si só já nasce com esse pensamento, né, de resolver problemas, mas problemas pessoais, e eu tenho que ter acesso à mente de Cristo. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, a palavra de Deus, ela vai falar assim, ó, que nós temos a mente de Cristo. Então, se eu utilizar a mente de Cristo, eu não vou ficar querendo resolver só os problemas da minha casa. Eu não vou me preocupar só com aquilo que eu estou vendo. Eu vou entender aquilo que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, que é quando o apóstolo Paulo fala assim, ó, eu não posso ser considerado a igreja que busca somente a Cristo para as coisas que são humanas, porque senão eu vou ser considerado um dos mais miseráveis de todos os seres humanos. Então é muito importante a gente entender isso, porque senão a gente vai entrar nesse fundamento aqui, ó, de ser considerado miserável no mundo espiritual. A gente vai buscar Cristo e vai obter resultados. Por quê? Porque isso é um dom do Espírito. O dom do Espírito, ele vai atraindo aquilo que você liga. Você vai ligando, você vai trazendo. Mas do que vai adiantar eu ser a igreja intercessora
que traz somente as coisas que são humanas. Eu vou acabar vivendo como a igreja que está lá em Apocalipse 3,17. Talvez aquela igreja era a igreja que mais intercedia por coisas humanas. E por isso que ela tinha todas as espécies de riqueza. Porém, na visão de Deus, como só foi manifestado aquilo que era humano, o Senhor, quando foi olhar no espiritual, não tinha obra nenhuma. Então é muito importante entender que o apóstolo Paulo também fala lá em 1 Coríntios 15, aí o versículo eu já não vou saber de cor, acho que é o 49 ou 50, ele fala assim, ó, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, é necessário a gente trazer também a imagem do homem celestial, isso aí. Então é muito importante eu entender isso, que a intercessão ela precisa trazer a manifestação do homem celestial. Vamos dar uma lida. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Então é necessário a gente trazer a imagem do homem celestial aqui, ó, para esta parte. Tem um versículo que está em Corinto, que ele fala claramente que a gente precisa manifestar no corpo carnal a glória de Cristo. Então, se eu sou a igreja de Cristo, eu não posso ficar preso nessa primeira intercessão. Eu falo que essa primeira intercessão poderia ser considerada como um rudimento, né? Os primeiros passos que um cristão vai dar. Ele vai ficar ali, ó, buscando os seus próprios, né, interesses. Ele vai ficar buscando, né, as coisas que o olho dele consegue enxergar. Só que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, depois do verso 5, se eu não me engano, ele vai falando assim, olha, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, mas depois eu deixei de fazer essas coisas de menino. Então, enquanto a igreja fica presa nessas primeiras lições, ela vai ficar fazendo as coisas de menino, ela vai ficar fazendo as coisas de criança na fé. E aí vai esquecer uma característica que a igreja recebeu, que é de não precisar direcionar o Espírito. Porque quando a gente começa a falar assim, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, eu quero isso, não é o Espírito que está me conduzindo, eu estou conduzindo o Espírito. E eu só vou andar em triunfo, a palavra de Deus fala isso, se o Espírito me conduzir. Então, enquanto eu conduzir o Espírito, eu não vou estar andando em triunfo, eu vou estar andando no engano, eu vou estar andando numa mentira, eu vou estar andando por caminhos de morte, a palavra fala, né? Lá em Romanos 8, ele fala que aquele que anda na carne está caminhando para a morte. Então, enquanto eu fizer essa intercessão dos sentimentos, que é, ó, Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, ó Deus, vamos fazer isso, ó Deus, vamos fazer aquilo, eu estou conduzindo o Espírito e não o Espírito me conduzindo. Então é importante cada parte do corpo ficar obediente naquilo que Cristo está falando. Por quê? Porque quando a gente passa a direcionar o Espírito, a gente está querendo roubar o lugar dele. E aí a gente sabe o que aconteceu com Lúcifer, né? Quando Lúcifer quis ficar no lugar de Deus, né? Então é muito importante entender isso. Que às vezes para ser o próprio Satanás, que é o adversário de Deus, basta a gente querer roubar o lugar dele. Então hoje quando você for interceder, não interceda segundo os seus interesses, segundo vingança, segundo esses sentimentos que são da carne, porque tudo isso é passageiro. Deixa que o Espírito te conduza, sabe? Isso é tão sobrenatural, porque muitas das vezes quando você estiver intercedendo, você vai ver coisas que você não imaginou, você vai passar a visualizar pessoas que você nem queria pensar, e também você vai fazer coisas que você vai falar assim, o que isso aqui tem lógica com isso? Não tem lógica nenhuma, mas o Espírito sabe como convém orar. O Espírito, ele sabe porque ele mostra, ele sabe porque ele te leva, ele sabe porque que ele faz essas coisas. Então é muito importante você deixar o Espírito te conduzir, não você ficar conduzindo o Espírito, igual esse primeiro exemplo de intercessão, que é a intercessão que a gente se reúne e nem pergunta para Deus, Deus, qual é a sua vontade? Não, eu quero viver a minha vontade. E aí a gente começa a trazer todos esses tipos de atributos. E aí existe a segunda intercessão, que é intervir com a ajuda do Espírito, porém você direciona e usa o dom da fé, né? Que a gente já estudou sobre o dom da fé, que funcionaria basicamente como? Eu até oro em línguas, eu até falo bastante mistérios, né? Mas aí durante essa intercessão, eu quero atrair os meus sonhos, os meus desejos, e aí eu vou conseguir atrair. E aí geralmente quando alguém faz uma intercessão e funciona, segundo a carne, ninguém vai falar assim, essa intercessão não foi feita pelo Espírito. Essa intercessão não foi feita segundo a carne, porque funcionou. Se trouxe resultados, é porque foi de Deus. Muitas das vezes existe a oração em mistérios, e dentro da oração em mistérios existe um dom dentro de você chamado dom da fé.
E aí você mistura a oração em espírito com o seu dom da fé, que nem sempre o seu dom da fé está alinhado com a vontade de Deus. Então olha o que acontece, é basicamente como se você fizesse um suco no espiritual. A palavra é a água, e aí você vai lá e joga aquele negocinho do suco, eu esqueci o nome que fala aquele negocinho do suco. Você joga aquele negócio que deixa a água de outra cor. Então você pega o Espírito e joga junto com a sua fé. E aí funciona e você fala, Senhor, por que funcionou então? Porque a fé, ela é um dom que se tornou irrevogável. Lá em Romanos 11, 29, se eu não me engano, vai falar que os dons e a vocação são irrevogáveis. Então muitas vezes você pode estar orando em línguas como for. E aí você fala, mas eu orei em línguas e funcionou. Se funcionou foi de Deus. Não, o que funcionou foi o dom da fé que você envolveu junto com a sua oração em línguas. E às vezes o seu dom da fé não está sendo conduzido pelo Espírito. Às vezes o seu dom da fé está sendo usado por um sentimento humano seu. E aí a gente fala, Senhor, obrigado porque você realizou o meu sonho. O que eu mais vejo a gente na internet e também fora dela, agradecendo a Deus por coisas que aconteceram que nem foi Deus que fez, nem era Deus que queria que acontecesse isso na sua vida. Quem fez isso acontecer foi o dom que há em você, que você usou contra a vontade de Deus. E eu preciso tomar muito cuidado com isso, porque numa intercessão, eu falo que o mundo espiritual ele fica tão acessível, né? Parece que se abre um portal durante uma intercessão. Então todos os dons que a gente tem, tudo que a gente tem de potencial aparece. Então se você não tiver cuidado para conduzir cada uma dessas ferramentas para a vontade de Deus, pode acontecer de você fazer esse segundo estilo de intercessão, que é quando você intercede em línguas, porém direcionando o seu dom pessoal da fé para cumprir um desejo da sua carne. E aí, gente, tudo isso que eu estarei fazendo não vai passar de uma feitiçaria, porque eu estarei usando tudo que vem da parte de Deus contra a vontade dele, que é a oração em línguas e o dom da fé. Então, muitas das vezes, a gente também faz aquela intercessão orando em espírito e o espírito ele responde. Como assim, Lucas? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando a gente passa a orar em mistérios, lá em 1 Coríntios 14, coloca para mim no verso 2, deve ser o versículo que fala que quem ora em outras línguas não fala homens, mas fala Deus, porque fala em mistérios. Deus ele responde as orações em línguas. Porém, eu preciso tomar cuidado com o quê? Quando o Senhor ele responde aquilo que ele está falando, vamos dar uma lida aqui, ó. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. 3. Tá, é só o 2 mesmo. E aí o que acontece? Quando você passa a orar em outras línguas, você está se relacionando com Deus, seja a área que você estiver. É uma linguagem espiritual a oração em línguas. E aí Deus passa a te responder. Só que quando Ele passa a te responder, você não está com a mente de Cristo para entender. Você decodifica tudo o que Cristo está falando na intercessão para a sua vida carnal, para a sua parte carnal. E quando o Espírito ele está falando de coisas espirituais. Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13, que o homem espiritual, ele precisa... deixa eu ver, 1 Coríntios 2, 13. Vamos dar uma lida lá. Aí, ó. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Então vamos ver como que o Espírito ensina, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então quando Deus ele falar numa intercessão, e quando Deus ele te mostrar coisas numa intercessão, você não pode comparar essas coisas com coisas carnais. Muitas das vezes o Espírito está falando uma coisa no espiritual, e na carne significa outra coisa. Ou existe coisas na carne que tem um significado, e no espírito existe outro significado. Então eu preciso tomar muito cuidado com esse jogo de palavras que existe durante uma intercessão. Porque muitas vezes você está intercedendo e você está vendo um resultado aqui, ó. Só que esse resultado aqui é espiritual, ok? Na carne existe um outro significado para esse resultado. Eu não posso comparar as duas coisas. E muitas das vezes o que acontece? A gente vê uma intercessão tremenda. A gente vê coisas sobrenaturais acontecendo numa intercessão. E aí a gente volta para a carne, para essa parte aqui que tem esse olho físico, e a gente fala assim, ué, mas o Senhor me falou aquilo, eu vi aquilo e aqui eu estou vendo outra coisa. Por quê? Porque você está comparando coisas espirituais
com coisas carnais. Ah, Lucas, isso quer dizer que as coisas espirituais não vão se manifestar aqui na carne? Sim, elas vão. Mas você precisa saber discernir espiritualmente também o que você está vendo no mundo espiritual. Porque se você está vendo ainda com a sua mentalidade humana, você está tentando raciocinar o mundo espiritual com a sua mentalidade humana, talvez você está vendo algo mentiroso, um engano. Por quê? Porque eu só posso conferir as coisas espirituais com as espirituais. Então, nós que somos intercessores, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque quando o Espírito ele fala uma coisa, talvez nem exista palavras em português ainda para aquilo que o Espírito fala. Né? Hoje à noite vai ter uma pregação que talvez vai bater um pouquinho nesse ponto. Existem partes que o Espírito ele fala determinadas palavras que não existem em português, não existe em alemão, não existe em inglês, não existe em nenhum tipo de linguagem. Você só vai entender na linguagem dele, porque é uma coisa inacessível, é uma palavra inefável. Como o apóstolo Paulo teve que aprender a se relacionar com essas palavras inefáveis. Como que o Senhor fala coisas inefáveis, sendo que aqui no mundo não existe nem como traduzir? Você só vai conseguir compreender com a mente de Cristo. Então, nós que somos intercessores, a gente precisa se desconectar com essa parte humana. Porque a gente só intercede para ver resultados aqui. A gente só intercede por causa das coisas daqui. E muitas vezes Cristo está falando de coisas que a mente não viu, que o ouvido não ouviu. Lá em 1 Coríntios 2,9, se eu não me engano. E que nem chegou a penetrar no coração humano. Então, se é que eu estou nessa plenitude do Espírito, eu vou passar a ter acesso às coisas muito grandes. Então eu preciso parar de fazer essa intercessão que eu oro em línguas, e tudo que o Espírito vai me passando eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas depois que você aprende um pouco de inglês, e você vai ouvir uma música legendada, ou você vai assistir um filme legendado, foi uma experiência que eu tive recentemente, né? Eu fui assistir um filme legendado e a legenda estava toda errada. Todo errado. O homem estava falando uma coisa em inglês, eu sabia o que ele estava falando, só que a legenda estava muito distorcida ainda da realidade. E às vezes a gente está sendo esse tradutor aí mal direcionado. Por quê? Porque o Espírito está falando uma coisa e quando a gente vai traduzir, a gente fala outra. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí a gente entra naquela parte que o intercessor para de interceder. Por quê? Porque ele vai falar, o Espírito não está funcionando. Não está valendo a pena. Não está valendo a pena nada que eu estou fazendo. Ou será que você está interpretando as coisas de forma errada? Né? Muitas pessoas, lá em Hebreus capítulo 4, vai falar o seguinte, que muitas pessoas passaram a ter desânimo diante de Deus. Por quê? Porque ouviram a palavra e não estavam vendo ela se cumprir. Mas por que elas não estavam vendo a palavra se cumprir em Hebreus 4? Pelo simples fato deles não movimentarem essa palavra com fé. Então, se você não usar a fé hoje ela é o Espírito, né? O Espírito da fé. Se você não utiliza essa palavra, você não vai ter discernimento espiritual do que essa palavra significa, do que essa palavra está falando que vai cumprir. Então, o que acontece? Se eu não tiver discernimento do que essa palavra vai cumprir de fato, eu vou andar frustrado comigo e com tudo que está andando à minha volta. Por quê? Porque eu não vejo resultado. Então, quando eu passo a ter discernimento espiritual do que significa cada coisa que o Espírito me fala, a palavra de Deus fala em Hebreus aí 4 que a gente vai entrar no descanso do Espírito. E aí vai acontecer o quê? Que a gente vai passar a ter tranquilidade nas situações e eu não vou andar mais como desobediente diante de Deus. Por quê? Porque o desobediente é aquele que Deus fala e não entende, o que faz o contrário. Mas Ele confiou a nós essas boas novas. Então, o que são essas boas novas? Eu tenho que aprender do Espírito. Ele é o único capaz de nos ensinar o que significa as boas novas. Eu não vou achar em dicionário nenhum. Eu não vou achar em lugar nenhum. E até mesmo na própria Bíblia, se eu for abrir ela e ler ela, mas sem a mente de Cristo, eu não vou ter acesso. Porque é um tesouro, está escrito lá em Colossenses 2. É um tesouro que está muito escondido. Eu acho que é o verso 2, se eu não me engano. Então, se eu não estiver em Cristo, eu não vou ter essa chave. É o verso 3, na realidade. Eu não vou ter essa chave que é Cristo, que abre todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, sem Cristo, eu não vou conseguir conhecer essa palavra. Eu posso ser a pessoa que mais lê a Bíblia, mas não conhece. Conhecer tendo intimidade da revelação verdadeira que está nessa palavra. Então, nós que somos intercessores, precisamos tomar cuidado com isso.
Porque muitas vezes a gente passa uma vida intercedendo, achando que Deus não cumpriu a promessa, achando que Deus não fez, achando que ainda não deu certo. Tem pessoas que falam, olha, ainda não deu certo a promessa, eu estou na intercessão aqui que eu estou lutando. Aí vai ver, Deus já cumpriu ela, ó. A gente que interpretou da forma errada. Então é muito importante, se é que eu fui chamado para ser um intercessor, o que significa intercessor, para começar a conversa? É alguém que vai intervir em favor de algo. Você foi chamado, segundo o que está lá em Atos 1:8, para propagar esse evangelho, para intervir em favor deste evangelho na Judéia, em Samaria e até nos confins da terra, como está escrito lá, né? Para ser testemunha de Cristo. Então é muito importante entender que por esse poder que a gente recebeu em Atos 1:8, que é revelado lá, falando que virá, né, um poder sobre a igreja, esse poder é para você poder intervir em toda e qualquer situação. Então é muito importante a gente entender a autoridade que a gente recebeu e o perigo que está na nossa mão. Lá na carta de Corinto, Paulo fala muito sobre assim, olha, eu recebi uma autoridade, mas não foi uma autoridade para destruir, foi uma autoridade para edificar. Então eu preciso tomar muito cuidado, que quando eu pego uma palavra do Espírito, e eu nem examino ela, eu nem sei o que ela significa, eu lanço ela de qualquer forma, ou eu acredito nela de qualquer forma, eu vou ser uma pessoa que vai se decepcionar mais cedo ou mais tarde. Então é necessário a gente ter conhecimento. E aí, gente, abrindo agora em 1 Coríntios 14:14, este é o modelo que nós precisamos chegar na intercessão. 1 Coríntios 14:14. Agora foi. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. 15. Que farei, pois? Eu orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Eu cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui é basicamente essa junção que eu fiz nesse último exemplo, né? Que é dessa intercessão que a gente precisa ter entendimento do que o Espírito está fazendo. E a gente tem acesso a isso porque nós temos a mente de Cristo. Então é muito importante que você não fique com a tua mente infrutífera durante uma intercessão, diante das situações que aconteça. A mente de Cristo existe para quê? Para que a mente de Cristo a mente de Cristo existe para qual propósito? E Ele te deu para quê? Para que você não ande perdido, para que você não ande confundido nas situações. Então é muito importante hoje, eu como intercessor, eu saber as armas que eu estou utilizando, eu ter ciência do que eu estou construindo, do que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu tenho capacidade hoje de ter acesso a essa mente do Espírito. Então a gente não vai ser mais enganado e nem confundido em área nenhuma. Mas, gente, para eu ter conhecimento, é necessário que eu conheça essa palavra. Agora, se eu sou uma pessoa que não me relaciono com a palavra, outras coisas vão direcionar a minha intercessão, que aí a gente vai chamar de espírito, mas não vai ser o santo, não vai ser o espírito glorificado, vai ser um espírito do nosso sentimento. Então o apóstolo Paulo fala muito isso, que tende em vós o mesmo sentimento, que tende em vós o mesmo espírito. É necessário que haja o mesmo espírito atuando na igreja, porque não pode ter 2 ou 3. Lá em Efésios 4, se eu não me engano, é 4:5, o apóstolo Paulo vai falar, há um só Espírito. Então a fonte da onde eu tenho que pegar tem que ser só do Espírito. E lembrando, gente, algo muito importante. É necessário que hoje eu faça morrer a minha natureza humana. Para quê? Para que eu passe a entender os mistérios que eu estou construindo. Sabe? E são mistérios que eu até queria falar para vocês aqui, a gente está fazendo isso, fazendo aquilo, ou olha como que isso é bonito. Só pode discernir essas coisas espiritualmente. Sabe, o apóstolo Paulo, ele lutava para que a igreja de Éfeso pudesse ter a oportunidade de enxergar o serviço que eles estavam fazendo no Senhor. Mas por que Paulo via a necessidade da igreja de Éfeso enxergar? Porque lá em Efésios 5, verso 14, se eu não me engano, ele vai falar que aquela igreja se encontrava dormindo, né? Ele fala, olha, desperta, tu que dormes. Coloca no... Isso aí, Então tinha muita gente ali na igreja de Corinto que tinha um chamado. Tinha um chamado maravilhoso, que foi chamado antes da fundação do mundo, mas estava dormindo. Então Paulo, ele via a necessidade lá em Efésios 1:18, de que fosse aberto
os olhos do entendimento daquela igreja. Para que tinha necessidade daqueles olhos serem abertos? Para que eles vissem qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. A partir do momento que você abrir os seus olhos espirituais no seu chamado, você vai passar a ter acesso a enxergar as insondáveis riquezas que há em Cristo Jesus. E aí você vai entender e andar, como fala lá em Efésios 4:1, de maneira digna do chamado e da vocação que você recebeu do Senhor. Então é muito importante, gente, a nossa intercessão não ser só com palavras. Ela precisa ter entendimento, porque o culto hoje, como fala em Romanos 12, o culto hoje ele precisa ser racional, com entendimento. Então eu não posso mais fazer as coisas como Paulo fala lá, né, golpeando golpes ao ar. Não, eu tenho que saber a obra que o Senhor me deu, porque no antigo pacto as pessoas elas não sabiam nem para onde elas iriam, né? Tem um versículo que as pessoas falam muito isso, que era Jesus de Nazaré que falava: o vento sopra e ninguém sabe para onde vai. Hoje nós temos ciência de onde vai. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. Cristo, ele nos revelará todas as coisas. É isso que a palavra de Deus ela fala. Então, no antigo pacto, o Espírito andava, né? O Espírito fazia as coisas, e lá, como era a lei naquela época de Jesus de Nazaré, ninguém poderia saber qual era o plano do Senhor, qual que era, não a estratégia humana dele, mas qual era as intenções dele. Isso ninguém poderia saber, porque o Espírito ia e ninguém sabia para onde. Hoje você recebeu a mente de Cristo para você poder discernir todas as coisas espiritualmente. Você é participante dessa construção do reino de Deus, não somente aqui na terra, mas que engloba os céus, a edificação do corpo de Cristo. Então não perca a oportunidade de poder assistir o que ninguém na Bíblia poderia assistir. No antigo pacto as pessoas serviam a Deus nos olhos assim, ó, fechados, embaraçados. A palavra de Deus fala lá em 2 Coríntios 3:14, que a mente e os olhos ficam embaraçados de quem está no antigo pacto. Hoje você tem os seus olhos iluminados para você poder enxergar todas as riquezas, todo o conhecimento, toda a sabedoria, todas as armas, todos os privilégios, e como está escrito em Efésios 1:3, todas as sortes de bênçãos distribuídas ao teu favor. Então não feche os seus olhos espirituais quando você estiver intercedendo. Literalmente falando, a gente está falando muito isso aqui na igreja. Não feche os teus olhos. Por quê? Porque você precisa enxergar o trabalho que você está tendo no Senhor. E isso eu não posso fazer por você. A outra pessoa não pode fazer por você. Só você mesmo pode abrir os seus olhos e enxergar quão grande é o seu chamado e como você é privilegiado. Lá em Colossenses 1, verso 11, vamos abrir lá rapidinho para encerrar essa parte da aula. Colossenses 1, 11. Em Colossenses 1, 11, não sei se é nessa versão, mas se não for, a gente chega lá. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. 12. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. A este versículo, Ele te fez idôneo, Ele te fez capaz, Ele te fez digno de fazer parte desse chamado, dessa honra, dessa glória, de fazer parte dessa, não herança, porque hoje você já tem acesso, mas desse reino glorificado. Então presta bastante atenção. Você está vivendo aquilo que muitos profetas da antiga aliança gostariam de viver. Então não vamos viver isso pela metade, só orando em línguas e não ter conhecimento, ou só tendo conhecimento, mas não orando em línguas. O apóstolo Paulo chega para a igreja que não faltava dom nenhum. Eu dei risada lendo isso essa madrugada. Ali ele fala: não falta em vocês dom nenhum, mas busque com zelo apresentar os melhores dons. Por quê? Porque talvez aquela igreja estivesse viciada. É o último versículo de 1 Coríntios capítulo 12. É o último verso, que ele fala: busque com zelo os melhores dons, e eu te apresentarei um caminho sobremodo excelente. Então você imagina, às vezes você é uma igreja, ou você é uma pessoa, na realidade, falando assim, ó: eu já sei fazer isso, eu já tenho conhecimento daquilo, eu já sei orar em línguas assim, e você não busca se aprimorar naquilo que você pode se aprimorar. Então se você é um intercessor,
tenha conhecimento do que você está intercedendo através da palavra do novo e do vivo caminho. Se você é alguém que tem muito conhecimento, vira a página. Agora você precisa se aperfeiçoar na oração em línguas. Por quê? Porque Cristo ele fez uma promessa para a minha e para a tua vida que está em Colossenses 3:11. Hoje Ele quer ser tudo em todos. Então é necessário que Cristo ele possa ter a primazia na minha vida, o primeiro lugar em todas as áreas, seja na palavra que for sair da minha boca em línguas, assim como em todo o meu pensamento. Assim iremos fazer, como está escrito também para encerrar em Colossenses capítulo 3, verso 2, pensando nas coisas que são lá do alto. E aí a gente para por aqui. Então, resumindo, não faça mais uma intercessão dirigindo o Espírito, porque isso não vai fazer você andar em triunfo. E geralmente essa intercessão que a gente quer dirigir o Espírito é a intercessão que a gente quer fazer realizações pessoais. Faça a intercessão onde você vai poder encher todas as coisas, porque você é um só com Deus. E hoje, como a palavra de Deus fala em 1 Coríntios 3:21, tudo pertence a você. Então hoje a sua obrigação não é encher só a tua casa. Hoje você tem a capacidade de encher todos os lugares e aprender com o Senhor, porque você tem a mente dele. Amém? Nós paramos por aqui, não esquecendo que hoje nós temos culto aqui na sede, às 19 horas e às 18 na Jacuí. Lembrando que você tem a grande e o privilégio de poder ofertar ao Senhor também agora através do Pix da igreja, que depois vai estar aparecendo aí na tela para vocês. E não se esqueça que também a primícia é necessária para aquele que está tendo falta dela. Apresente o Senhor que tem sido mostrado para você através de obras. Então não deixe de ofertar em área nenhuma. Eu agradeço em nome do Senhor Yeshua.